Questão 22 é uma questão de conjuntos com um detalhe de probabilidade, por isso que ela está, o item 8 está nessa questão 22, que é basicamente de análise combinatória. À medida, eu já vou montar o diagrama à medida que for lendo o enunciado com vocês. Então, eu vou ter o grupo, vou fazer o diagrama de Venn, vai ter a doença A doença B e a doença C. Vamos lá. Um grupo de 75 pessoas foi entrevistado sobre doenças. Então, fora do meu diagrama, o número total vai ser 75 pessoas. Foi constatado entre os entrevistados que 16 pessoas já tiveram as doenças A, B e C. Ou seja, a minha intersecção das três doenças vai ser 16. 30 já tiveram as doenças A e C. Quando ele fala que 30 já tiveram as doenças A e C, eu tenho que excluir o pessoal que teve A, C e B, que está na intersecção. Então, eu não posso esquecer, 30 menos 16, eu tenho que diminuir da intersecção, vai me dar 14. 24 já tiveram as doenças A e B, então, novamente, 24 menos 16 dá 8. 22 já tiveram as doenças B e C. 22 menos 16 dá 6. Então, continuamos. 6 tiveram apenas a doença A. Quando ele põe essa palavra apenas, indica o quê? Que eu não vou precisar fazer a subtração. Então, já é o número seco, já é o número líquido de pessoas que tiveram A, certo? Que tiveram só A e não as outras. 9 tiveram apenas a doença B e 5 tiveram apenas a doença C. Se escolhemos ao acaso um dos entrevistados, a probabilidade de essa pessoa não ter sido acometida com nenhuma das três doenças é maior que 20%. Vamos lá. 75 pessoas foram entrevistadas, das quais D é o número de pessoas que ficaram doentes e não D são as pessoas que não ficaram doentes. Então eu vou somar cada pedacinho ali do meu diagrama de Venn, 16 no meio. Depois A e C 14, depois C e B 6, depois A e B 8, depois somente A 6, somente B 9 e somente C 5. Eu vou somar esse valor todo com o número dos não doentes. Então eu vou ter o quê? 75 igual a 64 mais não doente, isolo o não doente, eu vou ter 75 menos 64, o número de pessoas entrevistadas que não pegaram essas doenças foi 11. Então, eu vou colocar ali, em cima do meu 75, olha onde é que eu coloquei. Eu coloquei fora dos meus grupos, porém, dentro do meu universo. Então, se eu tenho um universo com 75 e dentro eu tenho 11, significa que esses 11 não têm nenhuma doença. Qual a probabilidade? Então, a probabilidade vai ser o número de não doentes dividido pelo número total de pessoas, que é o número de doentes com o número de não doentes. Eu vou ter probabilidade de não doente é 11 de 75, então a probabilidade de não doente é aproximadamente 0,1466. Douglas, não quero fazer esse 14,66%, não estou afim de fazer isso na prova. Tem outro jeito? Tem. Dá para fazer assim, ao invés de eu descobrir quanto que 11 representa os 75, eu só preciso saber quanto que os 20% são em relação aos 75. Então, qual é o número limite? Então, eu vou ter 20% de 75, 20 sobre 100 vezes 75, 2, aí corta o 0 do 20 com 0 do 100, multiplica 2,75 dá 150, divide por 10 dá 15. Ou seja, 20% de 75 é 15. No enunciado, ele pergunta: a probabilidade da pessoa não ter sido acometida com doença nenhuma das três doenças é maior do que 20%. Ou seja, é maior do que 15 pessoas, 15 entrevistados? Não, é menor, é 11, certo? Então, a gente já sabe tanto na forma absoluta, números absolutos, quanto da forma relativa, com um percentual, que é 14,66. Então, esse item está errado. Porque não foram maior do que 20%, foram menor do que 20%. Foram 14,66%.